Meu nome é Leandro Oliveira. Tenho 40 anos e durante 11 anos acreditei que o trabalho duro realmente poderia mudar o mundo. Cresci numa cidade pequena perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e nunca tive o luxo de um diploma em ciência da computação pela USP ou pelo ITA. O que eu tinha era disciplina. Incontáveis noites em claro, me ensinando a programar sozinho e uma crença inabalável de que, se você colocasse seu coração em algo, eventualmente valeria a pena. Eu estava errado sobre essa última parte. Por mais de uma década, fui a espinha dorsal da Pinnacle Tech, uma das gigantes em ascensão do Distrito Tecnológico da Faria Lima, em São Paulo. Cada linha de código que alimentava sua infraestrutura em nuvem saía dos meus dedos. Enquanto os executivos em seus escritórios de vidro falavam sobre estratégia e jogavam palavras da moda como sinergia e disrupção, eu estava nas trincheiras construindo a fundação real que mantinha sua avaliação de 9,5 bilhões de reais à tona. Se você gosta de histórias de vingança fria e reviravoltas emocionantes, curta este vídeo e inscreva-se no canal agora. Há histórias novas e inéditas aqui todos os dias, cada uma mais intensa que a anterior. A ironia não me escapava. Um garoto de Minas Gerais, cuja família fazia compras no Carrefour e considerava uma boa churrascaria um jantar refinado, agora estava alimentando tecnologia da qual as maiores empresas do Brasil e da América Latina dependiam diariamente. Meu salário havia crescido de 18 mil para 42 mil reais por mês ao longo dos anos. Excelente dinheiro para a maioria dos lugares, mas modesto comparado aos milhões que a cúpula executiva estava ganhando com opções de ações e bônus. Eu não me importava. Eu genuinamente amava o que fazia. Há algo quase meditativo em escrever código limpo e eficiente. Cada função, cada algoritmo era como resolver um quebra-cabeça que tornaria a vida de milhares de usuários mais fácil. Eu chegava ao nosso escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima às 6 da manhã. Pegava meu café preto grande habitual no Starbucks do saguão e me perdia no trabalho até bem depois da hora do jantar. O CEO, Ricardo Almeida, era de uma raça completamente diferente. Aos 55 anos, ele era tudo o que eu não era. MBA pela FGV, família conectada, o tipo de cara que casualmente mencionava seus fins de semana de iate com capitalistas de risco. Ele dirigia um Porsche Cayenne, morava numa mansão de 12 milhões de reais no Jardim Europa e tinha aquela arrogância particular de empresário paulistano que vem de nunca ter que se preocupar com um pagamento de hipoteca. Por anos, nosso relacionamento foi profissionalmente cordial. Ele acenava aprovadoramente durante minhas apresentações trimestrais, ocasionalmente soltando frases como "Excelente trabalho, Leandro", ou "Isso é exatamente o tipo de inovação que nos diferencia". Eu achava que tínhamos respeito mútuo, achava que minha dedicação significava algo para ele. Eu era espetacularmente ingênuo. Os primeiros sinais deveriam ter sido óbvios em retrospectiva. Os telefonemas sussurrados atrás de portas fechadas, o aparecimento repentino de advogados da Trent Ross Watanabe, entrando e saindo das salas de conferências, a maneira como as conversas paravam quando eu entrava na copa. Mas eu estava focado demais num projeto particularmente complexo de otimização de servidores para prestar atenção à política do escritório. Então veio terça-feira, 11 de março de 2025. Lembro-me da data porque nossa equipe havia planejado celebrar a conclusão de uma grande atualização de segurança, uma pequena tradição que mantínhamos há 3 anos. Eu estava depurando um módulo crítico de autenticação quando o e-mail chegou às 15h47, horário de Brasília. O assunto dizia: atualização de status de emprego, urgente. Meu estômago afundou antes mesmo de eu abri-lo. E-mails corporativos com esse tipo de linguagem nunca traziam boas notícias. Eu cliquei para abrir, esperando talvez uma mudança de política ou anúncio de reorganização. Em vez disso, encontrei 4 frases que apagaram 11 anos da minha vida. Prezado Sr. Oliveira, após cuidadosa consideração, decidimos que seus serviços não são mais necessários na Pinnacle Tech. Seu emprego está encerrado com efeito imediato. Por favor, devolva toda a propriedade da empresa ao RH até o final do expediente hoje. Obrigado por suas contribuições. Era isso. Sem explicação, sem ligação telefônica, sem reunião presencial.
11 anos de semanas de 60 horas, de perder churrascos familiares e festas de aniversário, de construir algo do nada, reduzidos a uma carta modelo que poderia ter sido enviada para qualquer um. Fiquei sentado olhando para a tela por horas, ou provavelmente apenas minutos. O escritório zumbia ao meu redor. Teclas clicando, telefones tocando, o ritmo habitual de terça-feira à tarde de uma empresa de tecnologia avançando em direção às metas trimestrais. Nenhum deles sabia ainda. Eu já era um fantasma. Meu primeiro instinto não foi raiva. Foi descrença. Depois de 11 anos, depois de construir toda a infraestrutura em nuvem deles do zero, depois de ser o cara que eles ligavam às 2 da manhã quando os servidores caíam, era assim que terminava? Nenhum pacote de indenização mencionado, nenhum período de transição, apenas uma demissão digital entregue com toda a cordialidade de um filtro de spam automático. Eu poderia ter invadido o escritório de canto do Almeida. Poderia ter exigido uma explicação, feito uma cena, forçado-o a me olhar nos olhos enquanto justificava essa traição. Provavelmente era isso que ele esperava, talvez até esperasse. Teria tornado a narrativa mais limpa para ele. Leandro estava instável, teve que ser removido para o bem da empresa. Em vez disso, fiz algo que surpreendeu até a mim mesmo. Salvei meu trabalho, fiz backup dos meus arquivos pessoais num pendrive e comecei a limpar metodicamente minha mesa. 11 anos de vida acumulada. Um pequeno cacto que minha irmã me deu, uma caneca, melhor programador do mundo, do amigo secreto da equipe. Fotos de retiros da empresa em Campos do Jordão e nas vinícolas da Serra Gaúcha. Está tudo bem, Leandro? Perguntou Carla da contabilidade, notando a caixa de papelão que eu havia requisitado do almoxarifado. Só organizando, respondi simplesmente. Não fazia sentido criar drama para pessoas que não tinham nada a ver com essa decisão. Às 16h30, eu estava saindo da Pinnacle Tech pela última vez, meu Volkswagen Gol carregado com os restos da minha carreira. O segurança Miguel me deu um aceno confuso. Conversávamos todas as manhãs há anos sobre os jogos de futebol do filho dele e o programa de enfermagem da esposa na Universidade Paulista. Até amanhã, Sr. Oliveira, ele gritou. Até mais, Miguel, respondi, não tendo coragem de explicar que amanhã seria muito diferente. A viagem para casa até meu modesto apartamento de 2 quartos em Pinheiros foi uma mancha borrada de trânsito na Marginal Pinheiros e rock clássico da Rádio 89 FM. Mantive o rádio alto para abafar as perguntas girando na minha cabeça. Por que agora? O que eu fiz de errado? Isso era realmente apenas corte de custos ou havia algo maior acontecendo? Naquela noite, fiz o que qualquer pessoa racional faz quando seu mundo implode. Pedi uma pizza grande de calabresa na Brás Pizzaria, abri uma Brahma e tentei dar sentido a tudo. Meu laptop estava aberto na mesa de centro, o LinkedIn já sugerindo que eu atualizasse meu status de emprego com a eficiência algorítmica que só tornava toda a situação mais surreal. Foi enquanto rolava por e-mails antigos, procurando quaisquer pistas que eu pudesse ter perdido, que tropecei em algo de 2018 que me gelou. Uma mensagem do meu antigo mentor, Dr. Joaquim Ferreira, que havia ensinado ciência da computação na Universidade Federal de Minas Gerais antes de se mudar para uma pequena empresa de consultoria em São Paulo. O assunto dizia: documentação de patente, urgente. Eu havia completamente esquecido deste e-mail na época. O Dr. Ferreira havia entrado em contato depois de ouvir sobre algum trabalho inovador que eu havia feito em arquitetura de computação distribuída. Ele havia insistido, quase exigido, que eu registrasse proteção de propriedade intelectual sobre um algoritmo particular que eu havia desenvolvido para gerenciar sincronização de dados baseada em nuvem. Leandro, dizia o e-mail, o que você criou aqui não é apenas codificação inteligente, é um avanço fundamental em como sistemas distribuídos se comunicam. Registre a papelada. Confie em mim nisso. Grandes empresas têm uma maneira de esquecer de onde suas melhores ideias realmente vieram. Na época, eu tinha pensado que ele estava sendo excessivamente cauteloso. A Pinnacle Tech era meu empregador. Tudo que eu criasse pertencia a eles, certo? Mas o Dr. Ferreira havia sido insistente. Ele até me conectou com uma advogada de patentes, Fernanda Martinez,
que se especializava em patentes de software e tinha um pequeno escritório no centro de São Paulo. Vai custar cerca de R$ 35 mil no total, ela explicou durante nossa consulta telefônica. Mas se este algoritmo é tão revolucionário quanto seu mentor acredita, é o melhor investimento que você jamais fará. R$ 35 mil eram quase 5 meses de salário naquela época, em 2018. Mas algo na voz do Dr. Ferreira, alguma urgência que eu não conseguia identificar, me convenceu a seguir em frente. Usei toda a minha conta poupança e fiz um empréstimo pessoal no Banco do Brasil para cobrir as taxas legais. A patente foi aprovada em meados de 2019. Sistema e método para sincronização autônoma de dados em ambientes de nuvem distribuídos. Patente número BR 10, 2019, 4556789-0, registrada no INPI. Registrada apenas em meu nome, Leandro Henrique Oliveira, como o único inventor. Enterrei-a numa pasta no meu computador pessoal e honestamente esqueci que existia. A Pinnacle Tech continuou usando o algoritmo. Na verdade, era a tecnologia central que alimentava toda a sua infraestrutura em nuvem. Mas no caos do trabalho diário, revisões trimestrais e desenvolvimento constante de recursos, a patente tornou-se apenas mais um pedaço de papel. Até agora. Acessei o banco de dados do INPI e procurei meu número de patente. Lá estava ela, ainda ativa, ainda válida, com quase 14 anos restantes de seu prazo de 20 anos. O algoritmo descrito naqueles documentos legais não era apenas alguma otimização menor ou solução inteligente. Era o coração pulsante da vantagem competitiva da Pinnacle Tech. Cada grande cliente, da Magazine Luiza ao Mercado Livre, até dezenas de empresas da lista Melhores e Maiores, dependia dessa tecnologia para manter seus dados sincronizados em vários servidores. Ela processava mais de 2,1 bilhões de transações diariamente e era diretamente responsável por aproximadamente 78% da receita da Pinnacle. E, de acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil, eu a possuía completamente. Passei a manhã seguinte no Súplice Cafés Especiais em Pinheiros, com o laptop aberto, mergulhando profundamente em lei de patentes e acordos de licenciamento corporativo. Quanto mais eu lia, mais clara a imagem ficava. A Pinnacle Tech estava usando minha tecnologia patenteada há quase 6 anos, sem um acordo de licenciamento adequado. Eles simplesmente presumiram que, como eu era funcionário, eles possuíam tudo que eu criava. E estavam errados. A lei da propriedade industrial e casos judiciais subsequentes eram cristalinos. A menos que houvesse um acordo específico de trabalho por contratação que explicitamente transferisse direitos de patente, o inventor retinha a propriedade. Meu contrato de trabalho de 2014, que eu havia guardado nos meus arquivos pessoais, não continha tal linguagem. Era um contrato padrão de trabalhador de tecnologia focado em cláusulas de não divulgação e não competição, mas não dizia nada sobre cessão de patente. O Dr. Ferreira sabia exatamente o que estava fazendo. Liguei para Fernanda Martinez, a advogada de patentes que havia me ajudado a registrar a papelada original. Seu escritório ficava num prédio modesto na rua Libero Badaró, o tipo de lugar onde pequenos inventores e empreendedores iam para proteger suas grandes ideias com orçamentos apertados. Leandro Oliveira, ela disse, reconhecendo minha voz imediatamente. Eu estava me perguntando quando você ligaria. Ouvi através de colegas advogados sobre sua situação na Pinnacle. Na comunidade jurídica brasileira, especialmente no setor de tecnologia, todos se conheciam. As notícias viajavam rápido, especialmente quando envolviam potenciais disputas de patentes no valor de centenas de milhões de reais. Fernanda, preciso entender minhas opções aqui. Eles me demitiram na semana passada e ainda estão usando meu algoritmo para tudo. Deixe-me ser muito direta com você, ela disse. Você os tem pela garganta, legalmente falando. Cada dia que usam sua tecnologia patenteada sem licença, estão cometendo violação dolosa de patente. Os danos podem ser astronômicos. Nos encontramos naquela tarde no escritório dela. Um espaço apertado cheio de livros jurídicos e diagramas de patentes cobrindo tudo. Desde componentes de smartphones até inovações biotecnológicas. Fernanda estava no início dos 50
ex-advogada corporativa que havia se tornado independente depois de se cansar de cotas de horas faturáveis e política de parceria. Aqui está o que eu sei, ela disse, abrindo os documentos da Pinnacle Tech na CVM no computador. Eles estão em negociações com a Nexora Technologies há 6 meses sobre uma potencial fusão. O negócio está avaliado em 2,4 bilhões de reais, com a transação esperada para fechar até meados do ano. A Nexora era outra gigante tecnológica brasileira, especializada em soluções de software empresarial. A fusão criaria uma potência em computação em nuvem, combinando a tecnologia de infraestrutura da Pinnacle com os sistemas de gerenciamento de clientes da Nexora. O problema, Fernanda continuou, é que a due diligence para um negócio desse tamanho requer propriedade intelectual limpa. Os advogados da Nexora vão exigir prova de que a Pinnacle possui toda a tecnologia que estão adquirindo. Quando descobrirem que o algoritmo central está na verdade patenteado por um ex-funcionário, ela não precisou terminar a frase. O que você quer fazer, Leandro? Podemos enviar uma carta de cessação e abstenção, exigir taxas de licenciamento ou prosseguir com litígio completo. Mas o timing é tudo aqui. Pensei sobre isso por exatamente 30 segundos. Quanto tempo a Pinnacle tem antes de precisar fornecer documentação de PI para a Nexora? Com base em cronogramas típicos de fusão para negócios desse tamanho, eles provavelmente têm de 4 a 6 semanas no máximo para documentação completa e liberação de PI. Então esperamos. Fernanda levantou uma sobrancelha. Esperamos? Quero ver até onde eles vão com essa fusão antes de perceberem que, na verdade, não possuem seu ativo mais valioso. Deixe-os ficarem confortáveis. Deixe-os começar a contar o dinheiro. Nas 3 semanas seguintes, observei a situação se desenrolar de fora, como um espectador num jogo de futebol onde só eu sabia o placar final. Startup e Época Negócios publicaram artigos entusiasmados sobre a fusão blockbuster entre Pinnacle e Nexora. A Folha de São Paulo citou Ricardo Almeida, chamando-a de momento transformador para a inovação em computação em nuvem. Meus ex-colegas estavam postando atualizações animadas no LinkedIn sobre as oportunidades à frente. Carla, da Contabilidade, compartilhou um e-mail em toda a empresa sobre mudanças empolgantes e potencial de crescimento. Até Miguel, o segurança, mencionou a um amigo em comum que talvez houvesse bônus de contratação chegando. Enquanto isso, eu estava recebendo seguro-desemprego e dormindo melhor do que tinha dormido em anos. A ligação veio numa quinta-feira à noite no final de março. Meu telefone mostrou um número desconhecido com código de área 11, linha comercial clássica de São Paulo. Leandro, é o Ricardo Almeida. Precisamos conversar. Sua voz havia perdido toda a confiança usual. Tinha ido embora o tom executivo suave que encantara investidores e intimidara concorrentes. Ele soava como um homem que acabara de descobrir que sua casa foi construída sobre areia movediça. Olá, Ricardo. Estou surpreso de ouvir de você. Pare com o teatro, Leandro. Você sabe exatamente por que estou ligando. Acabamos de receber a auditoria preliminar de PI da equipe jurídica da Nexora. Há um problema com a patente BR-10-2019 4567890. Deixei o silêncio se estender por alguns segundos, tomando meu café da noite e observando o pôr do sol pela janela do apartamento. Não tenho certeza do que você quer dizer. Não brinque comigo. Esse algoritmo é a fundação de toda a nossa plataforma. Nossos clientes processam bilhões de transações através desse sistema diariamente. Se há algum tipo de disputa de propriedade... Não há disputa, Ricardo. A patente é muito clara sobre quem inventou a tecnologia e quem a possui. Outra longa pausa. Eu praticamente podia ouvi-lo suando pelo telefone. Olha, podemos resolver algo. Talvez tenha havido um descuido na papelada de emprego original. Podemos retroagir um acordo de licenciamento. Fazer esse problema desaparecer. O que você quer? Opções de ações? Um contrato de consultoria? Somos pessoas razoáveis aqui. Tenho certeza de que vocês são. Mas não estou interessado em retroagir nada. Isso seria fraude, não seria? O silêncio que se seguiu foi tão completo que me perguntei se ele havia desligado. Leandro, você precisa entender o que está fazendo aqui.
Essa fusão afeta centenas de empregos, milhares de clientes, milhões de usuários. Você não pode simplesmente explodir um negócio de 2,4 bilhões de reais porque está chateado por ter sido demitido. Não estou explodindo nada, Ricardo. Sou apenas um cara com uma patente que foi demitido por e-mail depois de 11 anos de serviço leal. O que acontece a seguir depende inteiramente de você. Desliguei na cara do Ricardo Almeida naquela quinta à noite, sentindo algo que não havia experimentado em anos. Controle completo sobre meu próprio destino. Na manhã seguinte, trouxe uma enxurrada de atividade. Meu telefone tocou 8 vezes antes das 9 da manhã. Ligações do chefe jurídico da Pinnacle, do diretor de tecnologia deles e de 3 parceiros diferentes da Trent Rossi Watanabe. Enviei todas para o correio de voz e passei a manhã na minha academia local em Pinheiros, fazendo uma sessão de cardio incomumente satisfatória. Quando voltei para casa, havia 17 chamadas perdidas e uma pilha de e-mails que teria impressionado uma campanha presidencial. Os assuntos variavam desde discussão urgente sobre licenciamento de patente profissional até, por favor ligue, assunto urgente, desesperado. A mensagem mais interessante veio da conselheira-geral da Nexora, Patricia Wong, um nome que reconheci de artigos na Exame sobre litígios corporativos de alto risco. Senhor Oliveira, aqui é Patricia Wong da Nexora Technologies. Acredito que precisamos ter uma conversa sobre a patente BR10-2019, 4BINC 7890 e suas implicações para nossa aquisição pendente. Espero que possamos encontrar uma resolução mutuamente benéfica. Por favor, me ligue na primeira oportunidade. Mutuamente benéfica. Era linguagem corporativa, para você nos tem pela garganta, por favor não aperte muito forte. Liguei primeiro para Fernanda Martinez. Leandro, meu telefone não para de tocar desde ontem. Metade dos escritórios de advocacia corporativa de São Paulo quer representar a Pinnacle em negociações de acordo com você. A outra metade quer representar você em litígio contra a Pinnacle. Nunca vi nada assim. Qual é sua leitura da situação? A Nexora é sofisticada. Eles sabiam exatamente o que procurar na auditoria de PI. E quando encontraram sua patente, a equipe do negócio provavelmente convocou uma reunião de emergência. A fusão não pode prosseguir sem título limpo daquele algoritmo. É literalmente a fundação da proposta de valor da Pinnacle. E se eu não conceder licença a eles, o negócio morre? Simples assim. A Nexora estaria comprando uma empresa que na verdade não possui sua tecnologia principal e poderia ser processada por violação de patente a qualquer momento. Nenhum conselho de administração aprovaria essa aquisição. Durante o fim de semana, as ligações ficaram cada vez mais frenéticas. O próprio Ricardo Almeida apareceu no meu condomínio no sábado de manhã, parado no estacionamento ao lado do seu Porsche, parecendo um homem que havia envelhecido 5 anos em 5 dias. Observei-o da janela do segundo andar por cerca de 10 minutos, debatendo se devia descer. Finalmente, minha curiosidade venceu. Leandro, graças a Deus, ele disse quando apareci. Precisamos resolver essa situação. Ele parecia terrível. Seu cabelo normalmente perfeitamente penteado estava bagunçado. O terno caro estava amarrotado e havia olheiras profundas que sugeriam que ele não estava dormindo bem. Estou ouvindo. Diga seu preço, opções de ações, acordo em dinheiro, um lugar no nosso conselho de administração. O que você quiser, faremos funcionar. O que eu queria era não ser demitido por e-mail depois de 11 anos construindo sua empresa. Mas esse navio já partiu. Olha, cometi um erro. As demissões foram mal administradas. Deveria ter ligado para você pessoalmente, deveria ter oferecido um pacote de indenização. Deveria ter mostrado mais respeito pelas suas contribuições. Mas podemos consertar isso. Era fascinante observar um homem que havia exercido poder absoluto sobre minha vida apenas semanas atrás agora implorando por misericórdia num estacionamento suburbano. Ricardo, aqui está o que vai acontecer. Vou licenciar minha patente para quem quiser usá-la. Taxas de mercado, termos padrão, sem acordos de exclusividade. Se a Pinnacle quiser continuar usando minha tecnologia, podem pagar por ela como todo mundo. Mas a fusão, esse é seu problema, não meu.
A segunda-feira seguinte trouxe as notícias que eu esperava. Startup publicou a manchete. Fusão Pinnacle-Nexora colapsa em meio à disputa de patente. O artigo era leve em detalhes, citando apenas questões não resolvidas de propriedade intelectual e falha em atender condições de fechamento. A Folha de São Paulo foi mais direta. Negócio de 2,4 bilhões morre quando o gigante da nuvem descobre que não possui tecnologia-chave. A citação de Ricardo Almeida no jornal foi uma obra-prima de duplo pensar corporativo. Embora estejamos desapontados que certas questões técnicas não puderam ser resolvidas dentro do cronograma da fusão, a Pinnacle permanece comprometida com nossas soluções inovadoras em nuvem e nossos valiosos clientes. O que ele não mencionou foi que o preço das ações da Pinnacle caiu 38% nas negociações após o expediente, eliminando quase 3,4 bilhões de reais em valor para os acionistas. A empresa que me demitira por ser desnecessário agora enfrentava potencial falência se não conseguisse garantir uma licença para usar sua própria tecnologia central. Em 2 meses, tive 4 ofertas concorrentes de grandes provedores de nuvem que queriam licenciar minha patente. A Amazon Web Services ofereceu o acordo mais atraente: 175 milhões de reais adiantados, mais 15% de royalties em todas as implementações. Nada mal para um garoto de Minas Gerais que costumava pensar que uma boa churrascaria era jantar refinado. A Pinnacle Tech eventualmente pagou 340 milhões de reais por uma licença não exclusiva, mais pagamento retroativo por 6 anos de uso não autorizado. Ricardo Almeida foi discretamente removido como CEO 4 semanas depois, substituído pelo diretor financeiro da empresa no que o conselho chamou de transição estratégica de liderança. Usei parte do meu acordo para abrir uma pequena empresa de consultoria focada em ajudar inventores individuais a proteger sua propriedade intelectual. O Dr. Ferreira saiu da aposentadoria para servir como meu sócio. Demos o nome de Ferreira Oliveira Consultoria de Patentes. Nossa primeira cliente foi uma jovem programadora brilhante de Recife que desenvolveu uma abordagem revolucionária para algoritmos de treinamento de inteligência artificial. Certifique-se de registrar a papelada, disse a ela durante nossa consulta inicial. Confie em mim nisso. Grandes empresas têm uma maneira de esquecer de onde suas melhores ideias realmente vieram. A ironia não me escapava. Aprendi mais sobre estratégia de negócios sendo traído do que em 11 anos de emprego leal. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar. É construir algo melhor e garantir que nunca possa ser tirado de você novamente. Hoje em dia, durmo bem à noite, sabendo que cada linha de código que escrevo pertence a mim até que eu decida o contrário. E quando jovens programadores me pedem conselhos de carreira, digo a eles a mesma coisa que o Dr. Ferreira me disse. Sempre tenha um plano B, porque corporações têm uma maneira de esquecer que seu sucesso está nas costas das pessoas que realmente constroem as coisas. Se você gostou desta história, curta este vídeo e deixe um comentário dizendo o que achou. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor inscreva-se e clique no sininho de notificações para receber alertas de novas histórias como esta. Obrigado por assistir e te vejo na próxima.